ano em que um dos maiores artistas brasileiros completaria 120 anos, a Rede Vida traz uma entrevista exclusiva com seu filho e preservador de seu legado. Hoje, a Rede Vida tem o prazer de apresentar uma entrevista com João Cândido Portinari, filho de Cândido Portinari, um dos artistas que mais retrataram o Brasil como ele é. João, muito prazer de nos receber aqui. É sempre um prazer estar com você, estar com os nossos telespectadores, né? Estou às suas ordens. Muito obrigado. Para a gente contar um pouco sobre o trabalho do seu pai, nós nunca podemos deixar de esquecer de um projeto que começou há 44 anos, que mantém vivo o trabalho, as obras e o legado pessoal dele, que é o Projeto Portinari, que começou com você. Como foi esse início? Olha, na verdade, talvez nós pudéssemos situar o ponto de partida do Projeto Portinari com aquela citação, que é uma denúncia, na verdade, né, do seu biógrafo, né, o grande jornalista, escritor Antônio Calado. O Calado, ele, naquele momento, ele deu uma declaração que dizia assim: segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível, vai continuar desmembrado nosso pintor como o Tiradentes que pintou? E aquilo foi um chamado, né, na verdade. Quando nós começamos, Hugo, nós não tínhamos a menor ideia do paradeiro da maioria das obras, não tinha um registro, né? Os companheiros de Portinari, seus companheiros de geração, estavam muito idosos, muitos estavam morrendo, né? Quando nós começamos, por exemplo, o nosso programa de entrevistas de história oral, nós não tínhamos mais o Graciliano Ramos, não tínhamos mais Manuel Bandeira, mas nós conseguimos assim mesmo 130 horas gravadas que estão virgens lá no Projeto Portinari, né? Com pessoas como Oscar Niemeyer, como Lúcio Costa, como o Carlos Drummond de Andrade, como o Henrico Bianco, que trabalhou com meu pai. Testemunhas do trabalho dele. Testemunhas vivas, né, do trabalho dele, que quando se fossem ia se perder toda essa memória que estava com eles, né? E naquele momento os livros sobre a obra e a vida dele estavam esgotados, né? E então o começo foi um trabalho de formiguinha, de você percorrer o Brasil todo e percorrer mais de 20 países, né, das 3 Américas, da Europa, do Oriente Próximo, né, Israel. Encontramos obras na Finlândia, na Tchecoslováquia, na África do Sul, no Canadá, em Haiti, né? Então, nós constituímos uma equipe, que era uma equipe bastante pioneira, você pode imaginar, em 1979, estava começando a museologia, né? E eu fiz uma equipe que acho que foi a primeira equipe híbrida, né, de historiadores de arte, documentaristas e museólogos, né? Então, a gente começou na PUC do Rio de Janeiro, né, a alma mater do Projeto Portinari, e com o patrocínio da FINEP, que é a Financiadora de Estudos e Projetos, que isso é uma outra história, eu vou te contar como foi difícil, né, conseguir sustentar o Projeto Portinari esses 44 anos. Porque no Brasil há uma cultura de que valorizar a cultura é muito difícil, não é? Então, eu imagino que ao longo desses 44 anos, muitas situações colocaram vocês ali à prova da condução do trabalho. Com certeza, eu tive muitas vezes assim, quase na iminência de jogar a toalha, de não conseguir continuar, né? Porque houve muitos momentos em que a gente ficou desamparado completamente, né? Mas por outro lado, agora eu vou dar uma nota otimista. Eu acho que o Projeto Portinari, ele teve essa sobrevivência tão longa como o projeto da área de arte e cultura no Brasil, graças a uma solidariedade maciça, impressionante da sociedade brasileira como um todo, de qualquer cor política, né? Realmente a gente teve apoio dos mais diferentes setores da sociedade. Você falava recentemente em encontros com admiradores da arte que o trabalho do seu pai teve uma participação incrível das mulheres. As mulheres figuraram entre os retratos e também na influência dele. Como se deu esse descobrimento que você disse que foi muito recente? Foi recente. Eu acho que, inclusive, não existe na literatura sobre Portinari esse enfoque. Eu, pelo menos que eu conheça, não. Eu fui vendo, né, na biografia dele,
na documentação, nós temos 30 mil documentos, tem mais de 1.200 fotografias de época, tem 6 mil cartas, 12 mil recortes de periódico, essas 130 horas, né, que eu citei a você gravadas, e eu comecei a ver a linhagem feminina na família dele, né? E comecei com a avó, que era uma mulher extraordinária. Você sabe, aquelas imigrantes italianas, pobres, que chegaram ao Brasil e se lançaram ao trabalho e à criação dos filhos. Às vezes tinham 12, 15, 20 filhos, né? Eram mulheres fortíssimas. E eu descobri que a avó do Portinari, a avó materna, era uma mulher fantástica. Assim, ela foi pioneira no comércio da manga em Jardinópolis, imagina. Ela colhia as mangas, encaixotava, punha numa charrete e saía ela sozinha a vender essas mangas por toda parte. E meu pai, no diário de infância dele, ele faz muitas referências a essa avó, né? Que ele dizia que era uma avó assim de sonho, porque quando as crianças chegavam, ela tinha um avental com bolsos de meio metro de profundidade e dali desses bolsos saía um dinheirinho para as crianças, saía cigarro, imagina, dando cigarro para criança de 10 anos, com caixinha de fósforo e um cálice de Fernet. Você imagina que mulher era essa que dava um cálice de Fernet para as crianças? As crianças adoravam, né? Então, essa mulher eu acho que influenciou muito. A filha dela, mãe de meu pai, a Dona Dominga, também minha avó, era também uma mulher fortíssima, né? E as mulheres da família, as tias, etc., né? Então, tem até casos engraçados. Quando ele estava na Escola de Belas Artes, né, perguntaram para ele assim, o senhor não pinta nu feminino? Ele falou assim, poxa, que é isso? O que a minha avó ia dizer? Tamanha referência dela. Você vê a força, né? Que ele estava lá no Rio de Janeiro, jovem, entre artistas. Né? Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? Capital do país, era a capital. É. Você consideraria, na obra do seu pai, nessa questão em que ele retratava o Brasil por uma ótica daqueles que eram menos favorecidos, como algo de maior valor no trabalho dele? Eu diria que, se você ampliar um pouco, você pensar na compaixão, né, na obra do Portinari, quer dizer, no legado que ele nos deixou, além da pintura, além do legado plástico, pictórico, o legado ético e humanista dele, né? Isso você vai traçar nas origens, quando criança, que ele viu o Brodowski, a cidadezinha, o povoadozinho dele, era a trajetória de retirantes que vinham do Nordeste em busca de sobrevivência aqui no interior paulista, né? Então, ele viu os retirantes muito menino e aquilo o impressionou profundamente. O sentimento de solidariedade afluiu imediatamente, né? E você vê que ele vai pintar retirantes, vai pintar os excluídos, os marginalizados, os desfavorecidos, a vida toda. Isso aí é uma coisa que começa, a gente situa por volta de 1934, né? As primeiras obras de denúncia, né? de desigualdade, o anseio por justiça social, por solidariedade. E isso vai até o último suspiro dele. A gente tem retirantes assim do último ano de vida. Onde ele retratava situações várias, né? Isso. Aqui você tem alguns exemplos, né, desse trabalho. Ô João, acho que um dos pontos altos do projeto Portinari ao longo desses anos foi trazer a Guerra e Paz para cá, que é aquela obra que está exposta na ONU em Nova York, que ficou no Brasil por um período de tempo. Como foi esse processo? Não, isso é um sonho, Hugo, que eu acalentei desde os meus 17 anos, né? Quando o Guerra e Paz estava pronto para ser embarcado para os Estados Unidos, o presidente Juscelino Kubitschek atendeu a um clamor que surgiu, né, dos brasileiros para que tivessem uma chance de ver Guerra e Paz, nem que fosse por uma derradeira vez antes que eles embarcassem para os Estados Unidos. E aí essa mostra aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, foi em 56. E foi uma comoção, né? As pessoas ali, o Carlos Drummond de Andrade fez uma crônica emocionada com aquilo. E no dia seguinte,
um jornal carioca, acho que era o Correio da Manhã, publica uma matéria com uma manchete assim, ó: agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E eu fiquei com aquilo entalado, porque quantos brasileiros têm possibilidade de ir a Nova York, né? Então eu sempre sonhei em trazer o Guerra e Paz para o Brasil, mas eu achava que era um sonho impossível, né? Mas é gozado que os sonhos impossíveis às vezes se materializam. E quando, já muitos anos depois, em 2007, foi o 50º da instalação dos painéis na ONU, né? O presente do Brasil para a ONU. E aí houve um momento muito importante, que foi o momento em que a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas é sempre o Brasil que faz o discurso inaugural. E o discurso, pela primeira vez, era o presidente Lula, na época, 2007, a primeira vez que os painéis Guerra e Paz foram citados no discurso de abertura brasileiro. Você imagina? Há 50 anos, né? E naquele momento eu estava lá, felizmente, eu tomo conhecimento de que a ONU ia passar por uma reforma profunda, radical, né, nas suas instalações em Nova York, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Aí eu falei, tá aí a chance que eu esperei tanto tempo, né? Aí tive um apoio muito grande do Itamaraty, né? Porque você imagina, quer dizer, ali é a diplomacia, né? Negociando com a ONU o empréstimo dos painéis, e nós conseguimos. Então nós trouxemos para o Brasil, eles foram expostos no mesmo lugar de 56, no Teatro Municipal. Imagina a emoção de rever, né? 50 anos depois, né? Depois vieram para aqui, para São Paulo, Memorial da América Latina, não sei se você estava lá para ver, mas vai ter outra chance agora, depois eu vou contar isso. Depois fomos para Belo Horizonte e aí conseguimos também uma conquista que parecia impossível, levar a Guerra e Paz para Paris. E para o Salão de Honra, vamos dizer, do espaço mais nobre de exposições de Paris, que é o Grand Palais. Aí foi uma coisa muito emocionante lá, né? Certo. E a possibilidade de trazê-lo novamente existe? Pois é, então nós estamos agora com um projeto de levar o Guerra e Paz para a Itália. Certo. Isso, na verdade, é o começo de um sonho, que é fazer uma itinerância. Porque se você pensar bem, Guerra e Paz é a essência da missão das Nações Unidas, é transformar guerra em paz. E nós estamos vivendo num mundo conflagrado, um mundo que nós estamos tendo guerra nesse momento. É uma coisa impensável, né, que no século XXI a gente ia ter ainda guerras sangrentas como essa que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas em outros lugares também, no Afeganistão, no Iraque, né, quer dizer, as que acontecem na África, regionalmente. Aquelas balsas com famílias inteiras morrendo pelo caminho, né? Crianças. Então, o Guerra e Paz está mais atual do que nunca. Então, não, acho que não está fora a gente pensar numa itinerância que começasse pela Itália e se encerrasse novamente no Brasil antes de voltar a Nova York, para dar uma segunda chance para aqueles que, como você, não viram aqui, né? Perfeito. Mas a gente tem que entender que esses quadros não são como os que estão aqui expostos, não são pequenos, têm uma dimensão muito grande. A logística disso é muito complexa. Como que se dá esse transporte? Você vê, são painéis, cada um tem 14 metros de altura. Só para você pensar o que significa isso, é 5 andares de um edifício, né? Os painéis pesam 2 toneladas, porque são feitos em óleo sobre madeira compensada para uso de construção naval, com 6 centímetros de profundidade. O Portinari quis que aquilo varasse os tempos, né? E fez com essa técnica, né? Mas os painéis são compostos de 14 pedaços cada um. São 14 pedaços de mais ou menos 5 metros por 3, né? Então, você pode colocar em caixas esses pedaços, né? Você desmonta primeiro, é uma logística complexa, né? E você, engenharia, né? Engenharia, embalagem, né? O transporte, a questão do seguro, quer dizer, é uma logística bem complexa. E como a exposição pretende levar mais que os 2 painéis, levar os estudos preparatórios, alguns estudos maiores que esses quadros que estão aqui, né? Grandes dimensões, técnicas variadas, né? Então você tem também toda uma logística de entrar em contato com os proprietários dessas obras, que podem ser museus no mundo todo ou podem ser particulares. Então tem toda uma negociação que envolve o seguro também, né? Enfim,
a questão clássica, né, das exposições. Para que a gente encerre aqui, já no fim da entrevista, a gente tem o ano que seu pai completaria 120 anos. Sim. Numa exposição em que você traz aqui obras particulares, né, grande parte delas particulares e algumas públicas. O sentimento de tornar público pela primeira vez algumas dessas obras, como é para você? É uma emoção muito grande, né? Eu acho que é aquela coisa que nós falamos, né? O artista tem de ir aonde o povo está. Milton Nascimento e Fernando Brant, com a intuição e com o coração generoso do artista, né, disseram isso. Então, cada vez que você, vamos falar uma expressão popular, que você tira Portinari do armário, literalmente, né, é uma emoção, porque você vai ter pessoas que vão estar olhando para aquilo e aquilo vai ter um efeito transformador em suas vidas, né? Se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, ela não vai deixar de comungar, né, com aquilo que ela está vendo, né? João, eu queria que você agora, se você pudesse dizer resumidamente, brevemente, o que o teu pai te deixou, como pai mesmo, na tua formação, na tua vida pessoal e que você carrega até hoje? Eu acho que foi uma seriedade, né? Uma dedicação extraordinária ao trabalho, um grande amor por tudo, né? Pelos seres humanos, pelos animais, pela natureza, né? E um compromisso com o próximo. Eu acho que basicamente essas são as questões principais, né? Eu me lembro quando eu fui estudar na França, Hugo, ele me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. Ele falou, primeiro você usa o sobretudo porque vai estar muito frio. Em seguida ele disse assim, olha, fale o menos que você puder, ouça o mais que você puder e nunca pense que é mais esperto que os outros. Foi a maior lição que ele deixou. Essa foi uma das lições. Uma das. João, muito obrigado pela conversa. Hugo, eu que breve, agradeço, viu? Mais sincera e profunda, não é? Mas nós teremos outras oportunidades para conversar e contar um pouco mais sobre o trabalho do Projeto Portinari, o trabalho do seu pai e o trabalho que você mantém vivo de carregar toda essa história de uma artista que é a cara do Brasil, viu? Olha, Hugo, fique sempre perto da gente porque a gente admira muito o seu trabalho também, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado. E o Reportagem que Não Para fica por aqui, conversando com João Cândido Portinari, filho de Cândido Portinari, um dos maiores artistas brasileiros. João, se você pudesse resumir Portinari em meia lauda, como você resumiria? Eu acho que eu recitaria um dos poemas dele, que, a meu ver, é vamos dizer, o reflexo da essência, né, de quem ele foi. Ele dizia assim, vim da terra vermelha e do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens, acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo.